Olá, tudo bem? Agora vamos dar início à arquitetura de redes TCP/IP. Vamos tentar passar para vocês de uma maneira bem simples, para que esse aprendizado seja bem proveitoso. Autores: César Brito, Marcelo Santos, George Barbosa, Vanilton Góes. Isso daí são os membros que compõem exatamente que fazem parte do curso de gestão e segurança de redes de computadores. Nosso roteiro, a gente vai tentar traçar a introdução. Passando pela introdução, a gente vai tentar montar um cenário para vocês, para primeiramente a gente ter uma noção do que a gente vai realizar nessas etapas aí sobre a arquitetura TCP/IP. Depois o endereço IP, arquitetura, e finalizamos com o protocolo TCP/IP e aquelas nossas breves considerações finais. Objetivo do aprendizado: apresentar conceitos básicos e fundamentais sobre redes de computadores e suas tecnologias, bem como o seu funcionamento, permitindo a compreensão do que acontece quando os computadores e as redes são conectados, para entender e descobrir as limitações e as possibilidades da rede. Nomenclaturas básicas. Antes de informarmos essas nomenclaturas, que elas são bastante importantes para a gente compreender logo o nosso aprendizado, vou fazer um simples comentário. As redes de computadores possuem vários formatos. Um exemplo desse tipo está na sua tecnologia usada para acesso em serviços. Na tecnologia TCP/IP, mostraremos quais as utilizações dos principais protocolos. O conjunto de protocolo TCP/IP foi projetado especialmente para ser o protocolo utilizado na internet. Sua característica principal é o suporte direto à comunicação entre redes de diversos tipos. A arquitetura TCP/IP é independente da infraestrutura de rede física ou lógica empregada. De fato, qualquer tecnologia de rede pode ser empregada como meio de transporte dos protocolos TCP/IP. Os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer estrutura de rede, seja ela simples, como uma ligação ponto a ponto ou uma rede de pacotes complexos. Com isso daí, a nossa nomenclatura básica ela começa através do TCP/IP. Então, o que vem ser essa sigla? Essa sigla se refere à Transition Control Protocol, que significa protocolo de controle de transmissão. IP é a sigla que é estipulada como Internet Protocol. O que significa isso? Significa que seja um protocolo de internet. UDP, User Data Protocol, é um protocolo de uso do datagrama. ICMP, Internet Protocol Message Protocol, é um protocolo de controle de mensagem de internet. Telnet, que é um terminal virtual, é um protocolo que permite a operação em um sistema remoto através de uma seção de terminal. O
Telnet oferece 3 serviços. Serviços esses que são bastante importantes. Primeiro, definição de um terminal virtual de rede. Segundo, negociação de opções no modo operação. E o terceiro, a transferência de dados. FTP. File Transfer Protocol. É o protocolo de transferência de arquivo. Esse protocolo de transferência de arquivo, ele provê serviços de transferência, renomeação, eliminação de arquivos, além da criação, modificação e exclusão de diretórios. SNMP, Simple Network Management Protocol. É um protocolo simples de gerenciamento de rede. Serviço. É utilizado para trafegar as informações de controle da rede, de acordo com o sistema de gerenciamento da arquitetura TCP/IP. Existe o agente e o gerente que coletam e processam respectivamente dados sobre eles, problemas, violação de protocolos, entre outros. DNS, Domain Name System, é um sistema de domínio de nomes, também conhecido como resolvedor de nome, converte de IP para nome. O DNS é um mecanismo para gerenciamento de domínio em forma de árvore. Tudo começa com a padronização da nomenclatura, onde cada nó de árvore é separado no nome por pontos. No nível mais alto, podemos ter para organizações comerciais, EDU para instituições educacionais, GOV para instituições governamentais, MIL para grupos militares e ORG para outras organizações. Como vocês já tenham noção, geralmente quando nós digitamos um endereço eletrônico, sempre vem o prefixo, que é o www, o ID, o word, e vem o sufixo. Um desses sufixos ele é classificado em relação a esses domínios. Ok? O próximo é o SMT, Simple My Transfer Protocol. É um protocolo simples de transferências de e-mail. Implementa o sistema de correio eletrônico da internet. O SMTP divide a mensagem em 2 partes. Referente a corpo, que contém o assunto, que é o conteúdo, e o cabeçalho, que está restrito em relação ao emissor e ao receptor dessa mensagem. O próximo é o RPC, Remote Procedure Call. É um procedimento de chamada remota. Implementa mecanismo de procedimentos de chamada remota, úteis no desenvolvimento de aplicações cliente e servidor. NFS, Network File System, é um sistema de arquivo de rede. O ARP, Andrew Resolution Protocol,
que vem ser um protocolo de resolução de endereço. E o HARP, Server Handle Resolution Protocol, é um protocolo de resolução de endereço reverso. Então, com essa nomenclatura, daria exatamente para a gente ter uma base de como nós vamos nos proceder em relação a essa etapa do assunto sobre a arquitetura TCP/IP. Algumas referências básicas que citamos para dar suporte exatamente a esse trabalho. Uma está referido exatamente com o João Ribeiro Mota. A sua obra é Análise de Tráfego de Rede TCP/IP. O grande objetivo desse livro é mostrar como realizar análise de tráfego em rede, a nova geração IP. Também é abordada com certa profundidade, garantindo um bom entendimento sobre essa tecnologia. Esse de renome o André Tannenbaum, sua obra Redes de Computadores. O grande objetivo desse livro é mostrar como realizar a análise de tráfego de rede. E essa análise em relação ao tráfego de rede, ela aborda exatamente o que? Algumas citações sobre tráfego, sobre comunicação de rede, de computadores. Referências complementares. Eskolov, ele publicou exatamente um tutorial sobre TCP/IP. E a gente aborda exatamente algumas citações sobre a arquitetura TCP/IP. Nossa introdução sobre TCP/IP. O TCP, acrônimo para o inglês Transmission Control Protocol, é um protocolo aberto, Open System, para interconexão de diferentes tecnologias de rede. A versatilidade e robustez desse protocolo tornou-se adequado para redes globais, já que este verifica se os dados são enviados de forma correta, na sequência apropriada e sem erros pela rede. O TCP é um protocolo de nível da camada de transporte, da camada 4, do modelo OSI, e é sobre o qual assentam a maioria das aplicações cibernéticas, como o SSH, o FTP, o HTTP e, portanto, o www, que é o hoje o Wide Web. A arquitetura TCP/IP foi concebida para promover a comunicação fim a fim entre redes heterogêneas de forma simples. O protocolo da rede Internet IP encarrega-se de entregar as unidades que compõem a informação a ser enviada através da rede, independentemente do destino. Porém, tal protocolo não oferece um tratamento que priorize ou dê garantias para o tráfego do datagrama, sendo transmitido, ou seja, sem garantias da qualidade de serviço. Esse módulo é chamado de melhor serviço. Sobre o histórico, a arquitetura TCP/IP surgiu com a criação de uma rede padronizada
pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos da América. Uma das tarefas essenciais dessa rede seria manter comunicados numa ocorrência de guerra ou catástrofe que afetassem os meios de comunicação daquele país. Dessa necessidade surgiu a ASPANET, uma rede que permaneceria intacta caso um dado serviço perdesse a conexão. A ASPANET necessitava então de um modelo de protocolo que assegurasse tal funcionalidade esperada, mostrando-se confiável, flexível e de fácil implementação, e então desenvolvida a arquitetura TCP/IP, que se torna um padrão de fato. A ASPANET cresceu e tornou a rede mundial de computadores e internet a utilização e facilidade do padrão TCP/IP, utilizando pelos fabricantes de outras redes, com a finalidade da conectividade com a internet. A normalização do TCP/IP chegou após a sua utilização em massa. Hoje, quando se menciona TCP/IP, vem imediata a associação com a internet, ocorrendo de modo idêntico ou inverso. A internet está diretamente relacionada à arquitetura TCP/IP. Comparação sobre esses modelos. Aqui nós temos um comparativo sobre o modelo TCP/IP e o comparativo do modelo OSI. Notamos que o modelo OSI ele possui 7 camadas, em que o modelo TCP/IP ele possui 4 camadas. Lembrando que essas camadas elas são de uma maneira interativa e de confiabilidade em relação à transmissão de dados. Camada de interface de rede. Sobre essa camada de interface de rede, também chamada camada de abstração de hardware, tem como função principal a interface do modelo TCP/IP com os diversos tipos de redes, Ethernet, Tom-Link, sistema de conexão, ponto a ponto, entre outros. Como há uma grande variedade de tecnologia de rede que utilizam diferentes velocidades, protocolos, meios de transmissão, esta camada não é normalmente pelo modelo, porque provém uma das grandes virtudes do modelo TCP/IP, a possibilidade de interconexão em interoperação de redes heterogêneas. Segunda camada, a camada de rede. A camada de rede é a principal do modelo, também conhecida como camada internet. É responsável pelo endereçamento, roteamento dos pacotes, controle de envio e recepção.
Camada 3, camada de transporte. A camada de transporte é uma camada fim a fim. Isto é, uma entidade desta camada só se comunica com uma entidade par do host destinário. É nessa camada que se faz o controle da conversão entre as aplicações intercomunicação da rede. A quarta camada, ela está referente à camada de aplicação. É formada pelo protocolo utilizado pelos diversos aplicações do modelo TCP/IP. Essa camada não possui um padrão comum. É uma camada de aplicação que se estabelece o tratamento das diferenças entre representação de formato de dados. Semelhanças entre as duas camadas, entre a camada TCP/IP e a camada e o modelo OSI. Ambos têm camadas de aplicação, embora incluam serviços muito diferentes. Ambos têm camadas de transporte e de redes comparáveis. A tecnologia de comutação de pacotes e não comutação de circuitos. É presumida por ambos. Os profissionais de rede precisam conhecer ambos, ou seja, ter o domínio tanto do modelo OSI como do modelo TCP/IP. Diferenças entre esses dois modelos. O TCP/IP combina os aspectos das camadas de apresentação e da sessão dentro da sua camada de aplicação. O TCP/IP combina as camadas física e de enlace do OSI em uma camada. O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camadas. Os protocolos TCP/IP são os padrões em torno dos quais a internet se desenvolveu. Portanto, o modelo TCP/IP ganha credibilidade apenas por causa dos seus protocolos. Ao contrário, geralmente as redes não são desenvolvidas de acordo com o protocolo OSI, embora o modelo OSI seja usado como um guia em relação a essas camadas. O tipo genérico de rede. O tipo, um portal. O que passa no fluxo são os objetos, são os pacotes, são as mensagens. Quais as formas? Em forma de cartas, em forma de pacotes. Que regras são respeitadas? Embalagem e postagem de selo. Por onde? Pela caixa postal, agência, caminhões, carteiros. Então, esse tipo genérico de rede, ele abrange exatamente o que? Um canal em que existe, através dessa relação, o emissor e o receptor. Modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP é constituído basicamente por duas camadas. A camada de rede é a camada e a camada de transporte. Tanto a camada de aplicação quanto a camada de interface da rede não possuem uma norma definida, devendo a camada de aplicação utilizar serviços da camada de transporte a ser definida adiante. E
A camada de interface de rede provê a interface dos diversos tipos de rede com o protocolo, promovendo, em consequência, a interoperação entre as diversas arquiteturas de rede, a Ethernet, Atom Link, AT, ATM e entre outras. A mensagem em camada. Como é que essa mensagem em camada ela funciona? Ela funciona através de 4 etapas. Primeira etapa, emitente. Você tem uma ideia e deseja comunicar a outra pessoa. Segunda etapa, mensagem escrita. Ter de escolher a forma de expressar essa ideia. A terceira etapa, o envelope. Você decide de uma forma apropriada. A quarta camada, a agência. Enfim, de fato expõe uma ideia. Isso daí é emitido através de um meio, que é um canal. Esse canal é envolvido exatamente através de um malote, para ser exatamente utilizado através do destinatário. Aí vai exatamente o que? Chegar esse pacote, essa mensagem, passando exatamente pela agência, o envelope, mensagem foi escrita para o ponto que é o de origem. Essa simulação, nós podemos obter essa simulação do seguinte aspecto. Já no mundo computacional, 2 terminais. Um terminal servidor, que pode receber ou enviar um pacote, e um outro terminal, que é o terminal cliente, que também, após receber, pode também enviar um pacote. O protocolo TCP/IP é um protocolo orientado à conexão e suas aplicações são enviadas a pedido de conexões para enviar o pacote ao destino. Ponto a ponto, uma conexão TCP/IP é estabelecida entre 2 pontos. Confiabilidade. O TCP usa várias técnicas para proporcionar uma entrada confiável dos pacotes de dados, que é uma grande vantagem que tem. O TCP permite a recuperação de pacotes perdidos, a eliminação de pacotes duplicados, a recuperação de dados corrompidos e pode recuperar a ligação em caso de problema no sistema e na rede. Quanto às aplicações disponíveis, nós temos via correio eletrônico, SMTP, que é o protocolo que é estabelecido, o www, que é o endereço eletrônico, é o protocolo HTTP, resolução de nomes, que é o DNS, transferência de arquivo FTP, terminal remoto, que é o Telnet, e o gerenciamento, que é o SNMP. Quanto às aplicações disponíveis, o TCP introduz o conceito de porta tipicamente associada a um serviço. Ligação específica. Assim, cada um dos
intervenientes na conexão dispõem de uma porta associada, um valor de 16 bits, que dificilmente será o mesmo do interlocutor. Nessas portas encontra-se em curta passiva os serviços triviais, como HTTP, SSH, FTP e entre outros. Todos os protocolos do switch IP se encontram registrados dentro dessa gama. Agora, quanto à utilização do TCP/IP para entrega de dados, o IP trabalha o pacote TCP como dados e não interpreta qualquer conteúdo da mensagem do TCP, sendo que os dados TCP viajam pela rede em datagramas IP. Os roteadores que interligam as redes apenas verificam o cabeçalho IP quando fazem o envio dos datagramas. O TCP, no destino, interpreta as mensagens do protocolo TCP. Endereços IP. Aqui nós estamos mostrando uma configuração que pode ser abordada na prática sobre o endereço IP. IP significa Internet Protocol. A internet é uma rede e, assim como ocorre em qualquer tipo de rede, os seus nós, computadores, no caso, impressoras, precisam ter endereços. Graças a esses endereços, as informações podem trafegar pela rede até chegar ao destino correto. Endereços IP são formados por 4 bytes. Cada byte pode representar um número decimal de 0 a 255 bytes. Portanto, o endereço IP é formado por 4 números entre 0 e 255 caracteres. Por exemplo, na figura, o computador em teste está usando o endereço IP 192.168.0.2, como especifica nesse quadro. Endereço IP na internet. Todos os computadores da internet que operam como host, ou seja, que têm algum conteúdo hospedado ou cujas informações possam ser acessadas por outros computadores, utilizam o endereço IP externo. Por exemplo, o site portal.fuca.pl está hospedado em um servidor cujo endereço IP é 200.242.70.64. Outro exemplo, Google 209.85.165.147. Microsoft 198.166.137.165. Isso daqui pode ser tudo mencionado através do ping. Formalizando, vamos supor, se formos acessar o Google, digitaremos na linha de comando o ping
espaço www.google.com.br. Isso daí é a título de exemplo. Tá? Endereço IP em redes locais. Em meados dos anos 90, tornou-se comum o uso do protocolo TCP/IP em redes locais. A estrutura das redes locais passam a ser semelhante à estrutura da rede interna, o que traz vários benefícios. Computadores de uma rede local utilizam o endereço IP, porém, com uma diferença. Normalmente usam o endereço IP interno, que são válidos apenas na rede local. E como ter, por exemplo, números de ramais internos de uma central telefônica. Esses números existem apenas na central em questão. Analisando a ilustração, nós temos um concentrador. Ele estabelece uma conexão com um computador com serviços à impressão, e através exatamente desses outros terminais, que poderemos proporcionar exatamente terminais como terminais clientes, utilizando exatamente o serviço do servidor de impressão. Máscara de subrede. Máscara de subrede são conjuntos de 4 números similares aos IPs, que servem para indicar em uma rede qual é a parte fixa e qual é a parte variável. Em redes classe A, apenas o primeiro byte é fixo e os outros 3 são variáveis. Por exemplo, em uma rede local classe A, os endereços têm a forma 10.10.10.0. A máscara de subrede usada é, na classe A, 255.0.0.0. Os zeros indicam a parte variável dentro da rede. O valor 255 caracteres representado em binários como 1, conjunto de 8 bits, indica a parte fixa. As máscaras usadas para a rede A, B e C são as seguintes. A, como nós vimos, 255.0.0.0. Se fosse, por exemplo, a título de demonstração com a classe B, 255.255.0.0. Ou se fosse em referência à classe C, 255.255.255.0. Essa daí é a demonstração das máscaras de subrede. IP dinâmico. O IP de uma conexão de rede não é fixo. Pode ser alterado por software. Na maioria das vezes, usamos IP dinâmicos, o que pode ser considerável nas propriedades dos protocolos TCP/IP. O exemplo ao lado foi feito no Windows Millennium. Portanto, quando de propriedade de rede aplicamos um clique duplo em TCP/IP sobre a conexão desejada, selecionamos a guia, endereço, IP e máscara de entrada. Especificamente aqui, nós temos espécie de endereço IP.
Ao clicar, nós poderemos configurar o endereço IP e ao clicar na máscara de rede, automaticamente aparecerá as indicações da máscara de rede. IP estático. Uma alternativa é usar IPs estáticos. Nesse caso, cada computador deve ter o IP programado manualmente. No quadro de propriedade do TCP/IP, como mostra ao lado, ao programarmos um IP estático, temos que programar também a máscara de subrede. Também devemos tomar cuidados para não dar IPs iguais para máquinas diferentes. Esse motivo ele implica em um conflito de IPs. DNS. O DNS é um outro protocolo que faz parte da arquitetura TCP/IP. Seu trabalho é simples. Dado o nome de um servidor, descobre qual é o IP correspondente. Nessa simulação realizada, você pode notar com a tarja amarela a referência exatamente desse protocolo dinâmico. Nossas considerações finais. Os conceitos apresentados envolvendo a arquitetura de redes de computadores tenta mostrar a grande importância das aplicações que estão sendo desenvolvidas nos dias atuais. São cada vez mais exigentes e são servidas pelas técnicas de melhor esforço das redes TCP/IP. Obrigado pela atenção de vocês.